Olá, eu me chamo Luísa Cauane e, juntamente com os outros autores que constam na descrição, será apresentado o trabalho com o tema Aproveitamento da casca da ameixa amarela como fonte de aditivos naturais. Esse trabalho está separado em algumas partes: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. A ameixa amarela, ela pertence à família das rosáceas e é uma fruta cítrica e é muito comumente conhecida no Brasil como néspera, ameixa de inverno ou ameixa amarela. Os frutos da ameixa amarela são ovais, como uma casca aveludada e macia de cor amarelada alaranjada. Então, sendo ela um resíduo doméstico quando consumida in natura ou um resíduo industrial quando produzida em grande escala para fins de produtos alimentícios. A polpa dela também é suculenta, doce e ácida, e ela depende da variedade de maturação da fruta. A ameixa amarela ela possui propriedades anti-hemorrágicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, antialérgicas. Além de ser diurética, ela também contém carboidratos e sais minerais. É do complexo B, e, além disso, ela apresenta uma elevada concentração de pectina, o que favorece o processamento industrial na fabricação de doces e geleias, e suas folhas são ricas em óleos voláteis e vitamina B17. Então, aqui são os compostos bioativos, que são divididos em fenóis, antocianinas e atividades antioxidantes, que vamos ver se a gente encontra algum deles no nosso trabalho. Esse trabalho teve como objetivo a extração por maceração e caracterização dos compostos presentes na casca da ameixa amarela, através de análise de atividade antioxidante, fenóis totais e antocianinas totais. Então, a metodologia desse trabalho ele foi dividida em algumas etapas, conforme a esquematização da figura 3. Primeiramente, foi coletados as ameixas amarelas da árvore. Após isso, foi feita uma higienização. E após essa higienização, foi separado a casca, a polpa e a semente. E após isso, foi feito o congelamento dessas amostras separadas. No nosso caso, a gente resolveu utilizar a casca da ameixa amarela. Então, após serem congeladas, elas foram secas em um liofilizador a uma temperatura de menos 50 graus Celsius por um tempo de 48 horas. E essas amostras também foram reduzidas após liofilizadas a um pó, utilizando com o auxílio do moinho analítico, e também peneirados em uma peneira de 60 mesh para selecionar onde foi selecionadas as menores partículas. Então, esses compostos bioativos da ameixa foram extraídos pela técnica de maceração, que foi utilizado um banho metabólica ou por agitação 8 num tempo de 1 hora. E após isso foi feita a caracterização do extrato, que foi o teor de compostos fenólicos totais, atividade antioxidante e as antocianinas totais. Os parâmetros utilizados para essa extração por maceração. Em algumas referências, o pH, a temperatura e o tipo de solvente são parâmetros que podem influenciar na extração dos compostos. Então, nesse sentido, a gente realizou alguns testes preliminares sobre o tipo de solução, pH e temperatura, para verificação quais variáveis que impactariam mais na extração dos compostos. Então, a gente chegou à conclusão que nesse trabalho seria melhor usar uma solução de água destilada no banho metabólico numa temperatura de 88 graus Celsius, e o pH dessa água destilada estava em 5,98. Então, após esse processo de fazer o extrato, a caracterização do extrato, foi
Essa mistura ela foi submetida a uma fitação a vácuo, que foi utilizando um papel filtro para a separação da fase sólida e líquida. Então, conforme pode-se observar, a caracterização do extrato bioativo e seus respectivos métodos. Então, nos fenóis foi utilizado Singleton e Rossi. Na atividade antioxidante foi utilizado o método de Burns-Williams e as antocianinas foram usado o método de Flake-Francis. Então, a metodologia da análise das antocianinas, então, o teor de antocianinas totais foi quantificado por uma espectrofometria na região V. Então, para essa determinação, a absorvância da solução do extrato foi medida em um comprimento de onda de 520 nanômetros com um espectrômetro. E essa concentração de antocianinas totais foi expressa em termos de ciadinina, 3 glicídios, que é uma antocianina que é muito presente nas cascas das frutas, e a sua quantificação foi realizada com o auxílio de uma curva padrão, e todas as análises foram realizadas em silicate. A atividade antioxidante ela foi determinada pelo método de DPPH de Burns-Williams, né? Foi utilizado 3 ml de uma solução metanólica de DPPH com uma mistura de 100 microlitros do extrato. Essa mistura ficou em repouso por 30 minutos em uma temperatura ambiente e em um abrigo de luz, né? E a absorvância da solução foi lida no espectro, né? Em um comprimento de onda de 517 nanômetros. Após isso, os resultados que foram obtidos foram expressos em porcentagens de radicais livres pelo radical de DPPH. Dos fenóis. A sua quantificação dos compostos fenólicos totais que foram encontrados presentes no extrato foi realizada pelo método modificado de Folin-Secretel, que primeiramente foi adicionado 0,5 ml de extrato em 10 ml de água destilada. Foi adicionado também 1 ml de reagente Folin, deixando reagir por 3 minutos. Após isso, foi colocado em um abrigo de luz. Após isso, foi adicionado 8 ml de solução aquosa de carbonato de sódio e a mistura ficou em repouso por mais 2 horas. A temperatura, por fim, que foi realizada uma leitura de absorvância da solução resultante de 765 nanômetros em um espectro. O teor dos fenólicos totais foi obtido com o auxílio de uma curva padrão de ácido gálico. E os resultados foram expressos em miligramas de ácido gálico por grama de matéria seca. Os resultados dos compostos encontrados no extrato da caixa da ameixa amarela são todos em base seca. Então, os parâmetros dos fenóis foi miligramas por... os resultados do presente trabalho foi a média de 17,30 e o nosso desvio foi de 9,27. Para a atividade antioxidante, em porcentagem, foi de 66,75 a nossa média e 5,34 o nosso desvio padrão. Já as antocianinas, a nossa média foi de 58,65 e o nosso desvio foi de 0,01. Aqui são alguns autores que foi utilizado para comparar os valores dos resultados e as referências. Então, a nossa conclusão, a gente concluiu que os resultados experimentais mostraram que os extratos da casca da ameixa amarela, elas possuem características promissoras para serem aplicadas como aditivos naturais com elevados valores de fenóis totais. E muito obrigada, gostaria de agradecer em nome da Universidade Federal do Pampa e ao grupo de pesquisa de Engenharia de Processos e Sistemas Particulados.